Você vai continuar lutando ou acha que é isso? Acabei. Vou pendurar ele. Stipe Miocic saiu de rei dos pesos pesados para um nome que os fãs mencionam ao falar sobre perdas difíceis. O desgaste, os golpes, a pressão, tudo isso o alcançou de formas que ninguém esperava. O momento final nem aconteceu no octógono. Foi triste. Senti pena dele porque senti que naquele momento ele estava tipo, isso vai ser muito, cancel logo após uma luta que mudou sua carreira para sempre. O recorde e o custo. Stipe Miocic se aposentou em 16 de novembro de 2024. Ele tinha 42 anos. Perdeu para Jon Jones por nocaute técnico no terceiro round no UFC 309. Um chute giratório nas costas para o corpo o derrubou primeiro. Depois os socos terminaram. Ele anunciou sua aposentadoria no octógono logo depois. Sem discurso longo, sem drama, apenas pronto. Antes daquela noite, Stipe mantinha o recorde de mais defesas de título consecutivas na história do UFC dos pesos pesados. 3. Isso não parece um número grande até você entender que nenhum peso pesado antes dele tinha feito isso 2 vezes seguidas. A divisão é construída sobre violência e renovação. Campeões são nocauteados. Esse é o descritor do trabalho. Stipe não apenas sobreviveu. Ele continuou vencendo. Ele derrotou Fabricio Werdum pelo cinturão em 2016. Depois defendeu contra Alistair Overeem. Depois contra Júnior dos Santos, depois contra Francis Ngannou no UFC 220 em janeiro de 2018. Recorde de 3 defesas estabelecido. Estamos nos bastidores em Boston e estou com o campeão dos pesos pesados do mundo, o homem mais perigoso do planeta. E agora você tem a maioria das defesas de título no UFC dos pesos pesados, naquela noite em Boston. Depois de derrotar Ngannou pela primeira vez, Stipe estava nos bastidores e falou sobre isso como se tivesse terminado um turno de trabalho. Loucura. Sabe, foi uma boa noite. Sabe, um cara bate forte. O primeiro round foi um pouco assustador. Ele disse que o primeiro round foi assustador. Ele quis dizer. Ngannou acertou limpo várias vezes naquele round inicial e Stipe sobreviveu a tudo. Depois ele derrubou Ngannou, o cansou e venceu uma decisão de 5 rounds. Esse era o plano. Apoiar-se no homem maior, fazer ele carregar peso. Esperar o tanque de gás esvaziar. Não, ele tentaria e depois eu traria de volta para baixo e funcionou, cara. Eu apenas queria o cansar e deixá-lo cansado. Funcionou. Mas aqui está a parte que ninguém foca. Stipe também estava cansado. Ele disse isso mesmo. Primeiro round eu estava um pouco suspeito. Eu estava um pouco cansado. Caramba, porque estou tão cansado. Ele se recuperou. Seus pulmões abriram. Ele ficou mais afiado conforme a luta avançava. Mas aquele cansaço do primeiro round importou mais do que as pessoas perceberam na época porque a divisão de pesos pesados não perdoa começos lentos. E os homens que Stipe estava enfrentando não estavam ficando menores ou mais fracos. A carreira de Stipe não é apenas sobre recordes e vitórias ou as vitórias sobre cada principal contendor da divisão. É também sobre o que aqueles combates fizeram com seu corpo porque cada uma daquelas defesas veio com dano. Overeem o acertou com um golpe no primeiro round que teria terminado a maioria dos pesos pesados. JDS chutou suas pernas tão forte que Stipe mancava visivelmente em trechos de sua luta. Ngannou, um homem que Daniel Cormier depois chamou de campeão peso pesado mais aterrorizante que o UFC já teve, acertou Stipe com golpes que o fizeram cambalear pela gaiola no primeiro round. Stipe venceu todos aqueles combates e absorveu punição em cada um. Quando ele entrou no UFC 226 em julho de 2018 para lutar contra Daniel Cormier, ele tinha sido campeão por mais de 2 anos. Ele tinha lutado e vencido todo mundo que o UFC colocou na frente dele. Ele era o favorito. Depois Cormier o nocauteou no primeiro round. Um soco, pronto, mas não foi apenas o soco. A luta foi controversa por conta de torcidas oculares repetidas de Cormier. O árbitro advertiu Cormier, mas nunca deduziu um ponto. A visão de Stipe foi comprometida durante a luta e depois ele foi pego. Essa perda no UFC 226 não foi apenas uma perda do cinturão. Foi o início de um custo físico nos olhos de Stipe que o seguiria pelo resto de sua carreira. As torcidas oculares não foram uma coisa única. Aconteceram de novo na revanche e de novo na trilogia. 3 lutas contra Cormier. Dano ocular em todas as 3. Na segunda luta no UFC 241 em 2019, Stipe venceu. Ele nocauteou Cormier no 4º round para recuperar o cinturão, mas as torcidas oculares naquela luta foram ruins o suficiente para que Stipe sofresse dano retiniano e precisasse de um procedimento médico no seu olho. Ele foi afastado até 2020. Ele teve que esperar até sua visão voltasse em ambos os olhos antes de poder lutar novamente. Na terceira luta no UFC 252 em 2020, ambos os homens se pisaram mutuamente. Stipe venceu a decisão. Ele manteve o cinturão, mas naquele ponto, a trilogia de Cormier tinha tirado anos de sua carreira e deixado marcas permanentes em seu corpo. 3 lutas contra um homem, 2 vitórias e uma derrota, um cinturão perdido, recuperado e defendido, e dano ocular que exigiu cirurgia. Esse é apenas um capítulo do custo. O recorde diz que Stipe Miocic é o maior peso pesado do UFC de todos os tempos. O recorde não diz o que custou para ele ganhar esse título. Os hematomas cicatrizaram, o dano ocular não desapareceu totalmente, e havia ainda mais lutas por vir. A próxima seria pior. A revanche de Ngannou. Francis Ngannou não era o mesmo lutador na segunda vez. Todo mundo dizia. Daniel Cormier dizia. Os treinadores diziam. Os lutadores de wrestling observando em casa diziam. O homem que entrou no UFC 260 em 27 de março de 2021 era uma pessoa diferente da que Stipe tinha jogado no chão 3 anos antes.
Como Hogan disse outro dia, o primeiro quebra-cabeça era uma peça de quebra-cabeça de 100 palavras. Agora ele tem cubos de Rubik que está tentando resolver porque era um animal completamente diferente em pé na frente dele, Cormier explicou da maneira mais direta possível. A primeira luta era um quebra-cabeça que Stipe já tinha resolvido. A segunda luta era um quebra-cabeça completamente novo. Ngannou tinha passado 3 anos com treinadores no Extreme Couture, Eric Nicksick e Dewey Cooper, reconstruindo-se do zero. Ele não era apenas um jogador de força de soco. Ele era paciente. Ele era controlado. Ele podia lutar. Ele apenas o dominou, tão surpreso na forma como a luta foi em relação ao ritmo. Cormier admitiu abertamente. O ritmo pegou todo mundo de surpresa. Ngannou não correu para a frente julgando socos selvagens da forma que tinha na primeira luta. Ele permaneceu controlado. Ele selecionava seus golpes. Ele controlava a distância. E quando Stipe tentava derrubá-lo, a estratégia exata que venceu a primeira luta, Ngannou parava. O que você estava pensando? Como foi como um lutador de wrestling? Se você ouve, eu estava tipo, ele aprendeu a lutar. Tipo, ele aprendeu como se esquivar. Aquele esquiva mudou a luta. Cormier descreveu assistir em tempo real e reconhecer exatamente o que estava acontecendo. Ngannou inicialmente fez o que tinha feito na primeira luta. Ele envolveu seus braços ao redor do corpo de Stipe e tentou segurar. Esse era o velho Ngannou, aquele que não sabia como defender contra derrubadas quando estava assistindo, imediatamente o vi fazer o que fez na luta número 1 com Miocic. Ele envolveu seus braços ao redor do corpo, tentou abraçar, certo? Abraçar o corpo. Stipe apenas mas depois algo mudou. No meio da confusão, Ngannou se corrigiu. Ele bloqueou a cabeça, impulsionou os quadris para frente e afastou as pernas. Uma defesa didática. Algo clicou em Francis e ele estava tipo, não, eu sei o que se supõe fazer aqui. Supostamente eu tenho que bloquear a cabeça, cobrir sua cabeça com meus quadris e afastar as pernas. Esse foi o momento em que Cormier disse que seu telefone explodiu bem naquele instante. Lutadores de wrestling e treinadores o enviando mensagens de texto com a mesma mensagem. Eu estava tipo, cara, meu telefone Ariel explodiu com tantos lutadores de wrestling de alto nível e treinadores me enviando mensagens naquele momento. Todos disseram, a luta acabou. Se Stipe não pudesse derrubar Ngannou, a luta acabou. Todo mundo que entendia grappling sabia disso, e Stipe sabia também. Você podia ver no seu rosto entre os rounds. Cormier descreveu o que viu como desânimo. Essa é uma palavra que carrega peso quando usada para descrever um campeão peso pesado 3 vezes. Stipe tinha construído sua carreira inteira em nunca parecer vencido, mesmo quando estava perdendo rounds, mesmo quando estava cansado, mesmo quando seus olhos estavam inchados fechados. Mas depois daquela derrubada falhada, algo mudou em sua linguagem corporal. Eles disseram, ok, agora você tem que aumentar sua atividade e você tem que fazer isso. E ele apenas disse, eu sei. Esse momento entre os rounds assombrou Cormier. Stipe estava sentado no seu banco enquanto seus treinadores disseram para ele ficar mais ativo para aumentar seu output. E Stipe apenas disse 2 palavras. Eu sei. Sem resposta, sem fogo, apenas reconhecimento, mas não era triste. Senti pena dele porque senti que naquele momento ele estava tipo, isso vai ser muito difícil. Cormier sentiu pena assistindo essa troca de canto. Ele reconheceu que Stipe estava processando. Stipe sabia o que aumentar sua atividade significava. Significava se expor ao jogador de soco mais duro da divisão sem forma segura de levar a luta para o chão. Ele saiu no segundo round, e tentou mesmo assim. Ele seguiu as instruções de seu treinador. Ele ficou mais ativo e depois acertou um direto com a direita. Aquele mesmo contra que eu tinha usado toda a sua carreira. O que ele nocauteou Fabricio Werdum com. Ele acertou limpo. Ele machucou Ngannou. Finalmente, ele se colocou em risco um pouco, mas o que Stipe fez errado foi. Cormier disse a coisa mais legal sobre aquele momento. O erro de Stipe foi acertar. Seu melhor soco funcionou. Ele machucou-a bem. Quando você machuca alguém, você tenta terminá-lo. Ele provavelmente pensou, esse é meu momento, certo? Por pior que isso seja agora, esse é meu momento. E porque ele machucou Ngannou, ele pensou que tinha sua abertura. Ele pensou que essa era sua chance de terminar a luta cedo e ir para casa. Então ele correu para dentro e bateu em um gancho esquerdo e Ngannou colocou na lona. Essa é a crueldade do que aconteceu no UFC 260. Stipe não apenas perdeu porque foi superado por 25 minutos. Ele perdeu porque sua melhor arma, seu direto, lhe deu confiança suficiente para entrar no alcance contra um homem que soca mais duro do que qualquer um na história do esporte. Sua maior habilidade o nocauteou. Stipe foi hospitalizado depois da luta para observação. O nocaute foi tão violento. E quando ele deixou a arena naquela noite, ele saiu sem o cinturão, sem um caminho claro de volta a uma luta pelo título, e com outro nocaute concursivo em seu registro médico. Ele tinha 38 anos. Ele tinha sido nocauteado 2 vezes como campeão. E o homem que tinha acabado de pegar seu cinturão era alguém que Cormier descreveu como nem mesmo sendo um produto finalizado. A parte louca é esse cara, não parece que ele é um produto finalizado, certo? Parece que ele está há 2-3 anos de se tornar um produto finalizado. Isso não é uma crítica a Stipe. Essa é uma declaração sobre a injustiça do tempo e talento existindo em cronogramas diferentes. Stipe estava no final de algo. Ngannou estava no começo de algo. E Stipe ainda não estava pronto. Ele voltaria mais uma vez. O peso e a perda de seu pai.
Depois do nocaute de Ngannou, Stipe Miocic desapareceu do UFC. A luta parou. O chamado parou. Os meses viraram anos. Entre março de 2021 e novembro de 2024, Stipe não lutou uma única vez. Mais de 3 anos de inatividade passaram antes de ele voltar ao octógono. Durante esses anos, a divisão continuou sem ele. Ngannou defendeu o cinturão, deixou o UFC inteiramente e foi lutar boxe contra Tyson Fury. O cinturão vacante de peso pesado trocou de mãos. A conversa mudou para Jon Jones, Tom Aspinall e lutadores uma década mais jovens que Stipe. Mas a razão pela qual Stipe ficou afastado não era apenas sobre matchmaking ou disputas de contrato, embora ele tenha se sentido desrespeitado pelos esforços promocionais do UFC por muito tempo. O afastamento tinha múltiplas camadas, lesões que precisavam cicatrizar, um corpo que precisava se recuperar de anos de punição em peso pesado e algo que não tinha nada a ver com lutar. Em novembro de 2022, aproximadamente 1 ano e meio no seu afastamento, Stipe anunciou no Instagram que seu pai, Bojan Miocic, tinha falecido. Bojan era um imigrante croata que tinha vindo para os Estados Unidos. Ele tinha vivido no ZEUA e depois em outros lugares, mantendo conexão com seu filho e netos através de chamadas de FaceTime e qualquer tempo que conseguissem separar. Apesar da distância, Bojan tinha previamente lutado contra câncer e se recuperado. Embora Stipe não tenha detalhado publicamente a causa exata da morte de seu pai, Stipe escreveu que a perda era emocionalmente devastadora, mas ele também disse algo que revelou a forma do seu relacionamento. Ele disse que não o deixou perdido por causa de como a ligação entre eles era forte. Ele expressou gratidão pelos 40 anos que compartilharam. Os pais de Stipe, Bojan e Kati Miocic, ambos imigrantes croatas, se separaram quando Stipe tinha cerca de 6 anos. Ele foi criado principalmente por sua mãe, seus avós, e eventualmente um padrasto e um meio-irmão chamado Jonathan. Ele falou positivamente sobre sua mãe como uma influência definidora em sua vida, descrevendo a si mesmo abertamente como o filho da mamãe. A separação significava que o relacionamento de Stipe com seu pai existia através de distância e através de esforço. Então, quando Bojan morreu, não era apenas a perda de um pai. Era a perda de um relacionamento que Stipe tinha ativamente construído e mantido através de 40 anos de sua vida. E aconteceu durante um período quando Stipe estava já lidando com a questão de se sua carreira de luta tinha acabado. Pense na linha do tempo. Ele é nocauteado por Ngannou em março de 2021. Ele passa o próximo ano se recuperando fisicamente do nocaute e do dano acumulado de uma década de luta em peso pesado. Seu pai morre em novembro de 2022. E em algum lugar no meio de todo aquele luto e recuperação e envelhecimento, ele decide voltar para mais uma luta. Não porque o UFC estava o chamando, não porque os fãs estavam exigindo. A divisão de peso pesado tinha continuado. Tom Aspinall estava nocauteando pessoas. Jon Jones estava reivindicando ser o maior de todos os tempos sem ter lutado em anos ele mesmo. Ninguém precisava que Stipe Miocic voltasse, mas ele voltou mesmo assim. A luta que o UFC ofereceu a ele não era um aquecimento. Não era uma luta de legado contra um oponente de médio escalão. Era Jon Jones, o consenso maior lutador libra por libra na história do MMA. No UFC 309 em novembro de 2024 no Madison Square Garden, Stipe tinha 42 anos. Ele não tinha lutado por mais de 3 anos. Sua última luta tinha terminado com ele inconsciente na lona. Seu pai tinha morrido durante o afastamento. Seus olhos tinham sido danificados em múltiplas lutas. Ele era um bombeiro e paramédico de carreira que tinha uma esposa e filhos em casa. Havia toda a razão do mundo para dizer não, mas ele disse sim. A luta em si durou 3 rounds. O dano começou antes do término. Jones controlou a luta com wrestling, cotovelos e trabalho corporal que lentamente quebrou Stipe. O chute giratório que terminou a luta atingiu Stipe no corpo e o derrubou. Depois Jones o terminou com socos no chão. Nocaute técnico terceiro round. Depois da luta, relatórios médicos iniciais indicaram que Stipe tinha sofrido uma fratura de costela, uma laceração renal e uma laceração no baço. Seu corpo tinha sido quebrado por aquele chute. Seu gerente depois esclareceu que não havia costelas quebradas, e Stipe mesmo minimizou as lesões, dizendo que tinha passado por coisas piores. Isso pode ser verdade. Também pode ser a resposta mais típica de Stipe imaginável, dizendo às pessoas para não se preocuparem com o sangramento interno porque ele foi acertado mais forte antes. Ele anunciou sua aposentadoria no octógono imediatamente depois. Não. Você vai continuar lutando ou você naquele ponto? Stipe sabia que finalmente tinha acabado. O corpo. Para entender o peso completo do que Stipe Miocic suportou, você tem que catalogar o dano. Não na abstração e não ele levou muito punição, mas em específicos, parte do corpo por parte do corpo, luta por luta. Porque a tragédia de Stipe Miocic não é um momento singular. É uma acumulação. Começa com os olhos. No UFC 226, a luta onde ele perdeu o cinturão para Daniel Cormier no primeiro round. Stipe foi pisado nos olhos múltiplas vezes. O árbitro emitiu advertências, mas nunca deduziu um ponto. A visão de Stipe foi comprometida durante a luta. Ele foi nocauteado logo depois. No UFC 241, a revanche que Stipe venceu por nocaute de 4º round. As torcidas oculares aconteceram de novo. Dessa vez, o dano foi severo o suficiente para que Stipe sofresse dano retiniano. Ele precisou de um procedimento no seu olho. Não era esperado que ele retornasse à competição até 2020 porque ele tinha que esperar sua visão voltar em ambos os olhos. Pense nisso. Ele venceu a luta. Ele recuperou seu campeonato e a recompensa por vencer foi dano retiniano e meses de recuperação antes que pudessem chegar apropriadamente de novo. No UFC 252, a luta de trilogia, ambos os homens se pisaram mutuamente. Cormier sofreu uma córnea rompida.
Stipe venceu a decisão e manteve o cinturão, mas 3 lutas consecutivas contra o mesmo oponente tinham agora produzido lesões oculares em cada uma. 3 lutas, 3 instâncias de dano ocular, um procedimento cirúrgico, um período de inatividade forçada. E tudo isso é de apenas uma rivalidade. A trilogia de Cormier não era a única fonte de dano. Era apenas a mais concentrada. Volte mais na linha do tempo e você encontra um padrão que começou antes de Stipe ser até mesmo campeão. Sua perda para Stefan Struve no UFC On Fall TV 5 em setembro de 2012 foi um TKO no segundo round. Carreira inicial, um lutador mais alto e mais longo o acertou com socos e o derrubou. Essa luta conquistou luta da noite, o que significa que ambos os homens absorveram punição significativa. Foi o primeiro nocaute profissional em derrota no recorde de Stipe, e veio em uma época quando ele ainda estava se desenvolvendo como lutador. Ele tinha 30 anos, já levando dano. Sua perda para Júnior dos Santos no UFC On Fox 3 em dezembro de 2014 foi todos os 5 rounds, derrota por decisão. Ambos os homens conquistaram luta da noite novamente. 5 rounds contra um dos pesos pesados mais duros do UFC History, um homem cuja mão direita em gancho já tinha nocauteado múltiplos campeões. Essa luta bateu as pernas e corpo de Stipe por 25 minutos. Permanece sua única derrota por decisão em carreira. E o fato de que ele nunca desistiu, nunca deu a JDS um único round onde ele parecesse quebrado é tanto um testamento da sua dureza quanto uma janela para o tipo de dano que ele estava disposto a absorver para permanecer competitivo. Depois veio o reinado de título sobre JDS de novo enganou a primeira vez. Cada luta trouxe sua própria punição. Cada luta pediu para Stipe absorver algo brutal e continuar. E ele fez toda vez até a noite contra Cormier no UFC 226 quando seus olhos foram pisados. Sua visão foi comprometida quando ele foi nocauteado pela primeira vez como campeão. Depois da trilogia de Cormier, depois do dano retiniano, depois da cirurgia, Stipe entrou na revanche de Ngannou e foi nocauteado tão violentamente que foi hospitalizado para observação. Depois ele esperou 3 anos, voltou aos 42 e absorveu um chute giratório de Jon Jones que lacerou seu rim e baço. A lista elaborada em cheio é estupenda. 2 perdas por nocaute como campeão, 1 perda por decisão no início de sua carreira, 2 mais perdas por KO, TKO, 1 para Struve, 1 para Jones, dano retiniano exigindo cirurgia, múltiplas torcidas oculares através de 3 lutas consecutivas, 1 hospitalização por um nocaute, dano de órgão interno de um chute corporal e inúmeras lesões menores, os chutes nas pernas, os socos no corpo, a degradação geral que vem de passar uma década como um lutador de prêmio peso pesado. E no meio de toda essa luta, Stipe estava também trabalhando como bombeiro e paramédico na área de Cleveland. Não como uma façanha publicitária, não como um hobby secundário, como um trabalho real. Ele trabalhava turnos. Ele respondia às chamadas. Ele corria para emergências. Ele fez isso enquanto treinava para lutas contra os homens mais perigosos dos esportes de combate. O esporte lhe deu recordes. O esporte também lhe deu dano retiniano, sangramento interno, trauma cerebral de múltiplos nocautes concussivos e um corpo que tinha sido chutado, sucado, cotoveado e derrubado pelos maiores, mais fortes atletas do planeta por mais de uma década. Ele disse depois da luta de Jones que tinha passado por pior. Talvez sim. Isso não é o conforto que ele pensa que é. A saída. A forma como Stipe Miocic deixou o esporte diz a você a peça final da história. Ele não teve uma turnê de despedida. Ele não teve uma luta de aposentadoria contra um oponente escolhido a dedo. Ele não conseguiu caminhar em seus próprios termos com sua mão levantada e a multidão cantando seu nome. Ele conseguiu Jon Jones no Madison Square Garden aos 42 anos depois de 3 anos longe da competição e foi terminado no 3º round. O UFC promoveu a luta de Jones como um choque dos 2 melhores pesos pesados da história. E no papel, era Jones, o maior libra por libra, subindo para peso pesado para reivindicar o título que ele nunca tinha retido. Miocic, o campeão peso pesado mais vitorioso, voltando para um último tiro à glória. A narrativa se escrevia, mas a realidade era diferente. Stipe não tinha lutado por mais de 3 anos. Jones não tinha lutado por mais de 1 ano ele mesmo, mas tinha sido mais ativo recentemente e estava em seu auge atlético em peso pesado. Stipe tinha 42. Jones tinha 37. As linhas de apostas refletiram que todo mundo podia ver. Essa não era uma luta 50-50. Essa era uma lenda caminhando para uma situação que foi projetada para coroar outro homem. E isso é exatamente o que aconteceu. Jones dominou com wrestling, cotovelos e trabalho corporal antes de terminar Stipe com o chute giratório e socos no chão no 3º round. A luta foi competitiva em momentos. Stipe é muito hábil e muito forte para ser completamente superado, mas o resultado nunca foi seriamente pendente depois do primeiro round. Bem, Stipe, você teve uma carreira incrível. Você é o peso pesado mais realizado de todos os tempos. Foi uma viagem incrível, e obrigado. O entrevistador o chamou de peso pesado mais realizado de todos os tempos. Stipe disse, obrigado. E isso foi. Carreira terminada. Nenhum discurso longo. Ele disse depois da primeira luta de Ngannou. Como se sente estar no livro de recordes? Cansado. Isso foi 2018. Ele lutou 3 vezes mais depois disso. Cormier 2 vezes mais. Ngannou de novo. Jones. Mais 4 lutas. Mais 4 rounds de punição. E ele já estava cansado. Daniel Cormier, que lutou contra Stipe 3 vezes, que o pisou nos olhos, que o nocauteou, que foi nocauteado por ele, ofereceu a avaliação mais clara dos olhos sobre o que significa ser um campeão peso pesado depois de assistir Francis Ngannou tomar o cinturão.
Disse, ok, mas agora fica difícil, certo? Agora fica ainda mais difícil porque eu posso falar isso como um cara que fez essas coisas. Fica mais difícil depois de você se tornar campeão, não mais fácil. Cada luta depois disso é contra o mais assustador, contendor mais perigoso que a divisão pode produzir. E o campeão tem que continuar vencendo enquanto os desafiadores apenas precisam vencer uma vez. Stipe viveu essa realidade por anos. Ele continuou vencendo até que não pôde mais. 5 perdas profissionais, 3 por nocaute TKKU, dano retiniano, lacerações de órgão interno, hospitalizações, cirurgia, um pai enterrado durante o afastamento mais longo de sua carreira, 42 anos no final, um corpo que tinha absorvido mais punição do que qualquer campeão peso pesado na história do UFC, porque nenhum campeão peso pesado na história do UFC tinha permanecido no topo tão longo quanto ele. Enquanto os recordes dizem que ele era o maior, aqueles registros não incluem as cartas médicas, os relatórios cirúrgicos, o post do Instagram sobre seu pai. A filmagem dele sentado no seu banco entre rounds no UFC 260 dizendo, eu sei. Enquanto seus treinadores disseram a ele para fazer a coisa que o faria ser nocauteado. Stipe Miocic fez tudo que o esporte pediu. Ele lutou contra todo mundo. Ele venceu quase todo mundo. Ele voltou de perdas que teriam aposentado outros homens. Ele estabeleceu recordes que nunca podem ser quebrados. E o esporte o recompensou com dano aos seus olhos, seu cérebro, seus órgãos e seu corpo. Quando um lutador dá tudo para o jogo e o jogo tira tanto em troca, ainda vale a pena? Pense nos comentários. Para mais vídeos como este, clique neste próximo card na sua tela.